as causas, assim, emocionais principais que estão ligadas às doenças desses dois órgãos, elas estão muito ligadas a sentimentos de rejeição. E aí, assim, antes de começar a falar desses sentimentos, muitas pessoas têm muito preconceito quando a gente fala de doenças psicossomáticas, quando nós falamos de doenças ligadas às emoções, porque as pessoas pensam que é um sinal de fraqueza, ou seja, se eu admitir que eu tenho uma doença emocional psicossomática, é como se eu fosse uma pessoa desequilibrada, como se eu fosse uma pessoa fraca, que não sei trabalhar as minhas emoções, e não tem nada a ver, né? A grande maioria dessas causas emocionais, desses sentimentos, dessa saúde espiritual, elas são inconscientes, elas são muito inconscientes, e por isso a gente chama de causas invisíveis. Elas não são fáceis de ser descobertas e acessadas, né? Então eu vou falar aqui para vocês hoje como são, assim, algumas ferramentas muito importantes para vocês descobrirem, para vocês acessarem isso, né? E quando você descobre, você muitas vezes começa a tratar e curar doenças, assim, em escala, né? Porque de repente, uma emoção, ela causa aí doenças em várias partes do seu corpo, né? E você não tinha a menor ideia disso, porque é muito inconsciente, né? Vem de um padrão familiar de muitas gerações, vem da nossa criança, né? Eu estou terminando de ler um livro maravilhoso, que depois eu vou compartilhar com vocês, que é o Cuidando, né, da Criança Interior. Então, assim, quando nós falamos em traumas de infância, tem gente que se ofende, porque fala assim, eu tive uma infância maravilhosa, tive pais maravilhosos, eu penso naqueles piores traumas, né, abuso e tudo, e não tem nada a ver, né? A criança, ela tem um mundo muito pequenininho e ela sofre traumas ali que para o adulto não faz sentido nenhum, para o adulto não é um trauma, né? E aquilo se torna um problema para o resto da vida, desenvolve doenças para o resto da vida, né? Então, quando nós falamos dessas causas invisíveis, dessas causas emocionais, a gente não tem que ter vergonha nenhuma, né? De admitir, de querer se conhecer, de querer se cuidar, porque todos nós temos. Sabe que assim, todos nós, todos, de alguma forma, né? Todos os traumas da infância, né? Eles existem, né? Não tem jeito, assim, todos os grandes especialistas, psicólogos que estudam, né, a psique infantil, eles existem. E são traumas muito bobos, vistos como adultos, mas que para a criança é muito importante. E gera registros inconscientes, né, no nosso inconsciente, que desenvolvem doenças, desenvolvem padrões, problemas de relacionamento, relacionamento com dinheiro, relacionamento com pessoas no trabalho, que são totalmente inconscientes, né? Inclusive as doenças. Então, vamos aí deixar os preconceitos de lado, né? Os julgamentos e principalmente, né? O auto-julgamento, né? Aquela coisa de falar assim, se eu admitir que eu tenho um problema psicológico e tal, eu morro de vergonha, né? Se eu for fazer uma terapia, vão achar que eu sou uma desequilibrada. Nada disso, né? É totalmente inconsciente e todos nós temos.